gente vai agora começar a ver tecnologias, APIs de programação que a gente pode utilizar para poder programar em diversos ambientes, né? E a primeira estratégia que a gente vai utilizar, que a gente vai ver, é a programação para ambientes com memória compartilhada, utilizando OpenMP. Então, aqui um pequeno... Travou aqui. Foi. Aqui um pequeno roadmap, né, desse capítulo, que é o capítulo 5 do livro do Peter Pacheco. Então, o que a gente vai ver nessa parte é a escrita de programas utilizando o OpenMP. E aí a gente vai ver como utilizar o OpenMP para paralelizar códigos sequenciais, com foco especialmente em loops paralelos, paralelismo de tarefas, e aí sincronização de thread e problemas com programação para memória compartilhada. A gente vai passar em cada um desses tópicos aí com calma. Então, vamos lá. O primeiro, o que é o OpenMP? O OpenMP é uma API para a programação de memória compartilhada. Então, geralmente o OpenMP é disponibilizado como uma biblioteca, até onde eu sei que está disponível para C, C++ e Fortran, e ela vai habilitar com que seu código nessas linguagens possa executar com múltiplas threads em sistemas de memória distribuída, sistemas paralelos. O MP, né, o Open é porque é um padrão aberto, né, que é implementado por diversos compiladores, mas que é disponível. MP significa multiprocessing, que é uma forma diferente, é um sinônimo de computação paralela para memória compartilhada. Então, como o próprio título do capítulo diz, ele é projetado para sistemas de memória compartilhada, ou seja, todas as threads que forem criadas com o OpenMP, elas podem enxergar todo endereçamento de memória disponível. Então, aqui a gente tem, relembrando como é um sistema de memória compartilhada, né? A gente tem aqui a memória principal, um sistema de interconexão interno, isso aqui não é uma rede, certo? E todas as unidades de processamento aqui conseguem enxergar a memória. Isso faz com que o compartilhamento de dados e informações seja feito direto através da memória, o que é o contrário da computação distribuída, onde a gente tem que comunicar pela rede, solicitar o dado, trazer aquele dado. Aqui todo mundo tem acesso à memória, então eu consigo, por exemplo, passar a informação dessa CPU para essa CPU, apenas escrevendo aqui na memória, outra CPU leu, de certa forma a gente fez uma comunicação entre várias aspas aí. Ok, então já entendemos que o OpenMP, ele é uma biblioteca, né, uma API. No nosso caso aqui, a gente vai estar aplicando em C, né? Nossos exemplos são em C puro, mas que também serve para C++ e para Fortran. E agora a gente vai começar a botar a mão na massa, né? Entender alguns conceitos, a gente vai vendo o conceito e tentando aplicar ele, e aí progredindo passo a passo. Então, o primeiro conceito que a gente precisa aprender para programar em C com OpenMP são os pragmas, né? Então, os pragmas são instruções para o compilador, né? Instruções especiais de pré-processamento. Então, os pragmas, existem pragmas não só de OpenMP, existem pragmas para outras funções. Eles servem para dizer ao compilador como se comportar em determinadas partes do código. No caso específico de OpenMP, é como fazer a criação e organizar a distribuição de tarefas entre as threads. Uma coisa importante é que os compiladores que não suportam pragmas vão ignorar. Ou seja, se você colocar uma linha que tem um pragma e tentar compilar ele em um compilador, ou em um compilador que não suporta pragma, ou que está sem a biblioteca de OpenMP, por exemplo, aquele pragma vai ser ignorado. Então, de uma forma geral, os comandos são pragmas, eles são começados aqui com esse jogo da velha e pragma. No caso específico de OpenMP, vai ser pragma OpenMP. Então, a gente vai ver aqui na sequência, né, desse capítulo algumas variações desse comando, do pragma OpenMP,
né, seguido de alguns modificadores aqui que vão fazer com que os programas funcionem em paralelo como a gente deseja. Ok, nesse ponto aqui, esse é o nosso primeiro código em paralelo, aplicar ele, mas primeiro eu queria, nesse ponto, que quem ainda não baixou o material do curso, né, os códigos, que pudesse fazer isso agora, né, aqui em cima está o link, que é o link para o site do livro do Peter Pacheco, lá tem um material de apoio, né, tem esses slides que a gente está apresentando, tem alguns comentários sobre o livro, e tem a parte do código-fonte, que a gente vai estar trabalhando, interagindo com esse código-fonte ao longo dessas aulas daqui para frente, tanto de OpenMP quanto lá na frente de MPI. Então, a gente precisa que todo mundo tenha esse código no seu computador. E aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, que vocês tenham aí, quem está no computador, né, tenha aí aberto um editor de texto, né, de sua preferência, com essa pasta do capítulo 5, que está dentro do código disponibilizado lá no site do Peter Pacheco, no site do livro, e um terminal para que a gente possa dar sequência na aula. Ok? Então, já a gente vai passar aqui por esse código, mostrando o que tem de diferente, né, nele. Ele seria, por enquanto a gente só precisa entender o que ele faz, né, ele seria um Hello World paralelo, onde a gente faz com que cada thread imprima aqui um Hello World dizendo qual é o número que identifica essa thread e quantas threads existem. Então, como é que a gente vai fazer? Já a gente volta no código para ver melhor o que foi feito lá para que isso seja possível. Então, para a gente compilar, a gente vai utilizar esse comando aqui. Então, vamos lá no nosso terminal. Ok, então qual o comando que tem lá? Vamos lá, se a gente fosse compilar esse nosso código-fonte em C normal, utilizando GCC sem OpenMP, a gente faria GCC, sempre bom colocar flag -wall para que a gente receba todos os warnings completos, e a gente coloca o arquivo de entrada, que no nosso caso é o OMP hello.c, -o, e dá um nome que a gente quiser para o arquivo de saída, eu vou chamar de OMP hello -o. Então, isso seria a compilação de um código em C sem paralelismo, digamos assim. Então, se eu tentar fazer essa compilação, o que ele vai me dizer é exatamente que está sem paralelismo, né? Ele não conhece as funções que aparecem aqui, né? Ele não conhece esse pragma aqui, e não conhece essas duas funções, porque são duas funções utilizadas da biblioteca OpenMP. Então, se a gente compilar da forma normal, ele vai dizer que não conhece. No caso dos pragmas, a gente pode olhar aqui que o pragma ele deu só um warning. Lembra que eu falei que ter o pragma não vai impedir de compilar, né? O compilador que não tem o OpenMP, ele vai ignorar, e é isso que ele está dizendo, ele ignorou o pragma, esse comando aqui, que a gente ainda vai ver o que é, ele ignorou esse comando. Se fosse só por isso, o código teria compilado. Por que não compilou? Por que deu erro? Porque tem essas duas funções aqui, que são do OpenMP, e as funções, sim, as funções elas têm que ter a biblioteca incluída, senão o compilador dá um erro, ele diz que não sabe o que é. Então, como é que a gente pode corrigir isso, né? A linha de compilação vai ser basicamente a mesma, a diferença é que a gente tem que acrescentar essa flag -f OpenMP, né, com essa flag, ok? Com essa flag, agora sim a gente está linkando a biblioteca do OpenMP com a nossa compilação, e agora sim a gente tem uma compilação sem nenhum erro. Então, quando eu executar, para poder agora eu executar esse programa paralelo, da mesma forma que eu executo qualquer programa normal. Então, ponto barra, o nome do programa. Ops. A falha é porque esse programa ele tem um parâmetro, que é dizer a quantidade de threads. Esse programa específico, a gente já vai ver ele precisa de um parâmetro de entrada, que é a quantidade de threads. Então, eu vou dizer aqui que eu quero executar com 4 threads, ele vai imprimir
um Hello World, né? Cada thread vai imprimir um Hello World dizendo, ó, meu número de identificação é esse e a quantidade total de threads é essa. Então, se a gente fizer isso aqui algumas vezes, né, nessa primeira vez aqui, a gente viu que, por coincidência, saiu na ordem certinha, né? As threads 0, 1, 2 e 3. Aqui na segunda, essa ordem já não foi preservada, né? Essa ordem aqui já mudou. Cada vez que você rodar, possivelmente vai ser diferente. Qualquer combinação da ordem das threads é possível. Isso porque as threads, elas são independentes, né? Cada thread tem a sua stack, né? Tem as suas variáveis locais, digamos assim. A gente já vai ver na sequência da apresentação melhor sobre variáveis, mas vamos dizer que elas têm suas variáveis locais e o seu acompanhamento do código, né? Qual parte do código que ele está fazendo. Então, elas trabalham de forma independente. E, eventualmente, uma thread vai chegar primeiro ou outra ordem não é garantida. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Existem formas com que a gente pode fazer para garantir que as threads se comportem de forma ordenada, e isso a gente vai ver durante as aulas. Então, uma vez que a gente já sabe como compilar e como executar um programa com o OpenMP, vamos voltar ao código, né? A gente só tinha visto que o que ele faz, né? Que é um Hello World em paralelo, executado por um conjunto de threads, e agora a gente vai ver o que a gente mudou, né? O que tem de diferente de um código sequencial para esse código em paralelo. Então, se a gente pensar no Hello World sequencial, né? A gente pode meio que eliminar essas partes que estão em vermelho e ele vira um código sequencial, que seria a função main, que é a primeira função a ser executada, e aí a gente chama a função hello. Dentro da função hello tem um print que vai imprimir esse texto aqui, que é o hello. Esse seria um programa sequencial, e essa é uma característica que eu até tinha esquecido de mencionar no começo, que é uma característica relacionada com a origem do OpenMP. A gente tem outros padrões de programação para memória distribuída, né? Quem já teve contato antes com essa disciplina, ou com, enfim, com programação paralela, talvez tenha ouvido falar de Pthreads, que é um outro que costumava ser ofertado nessa disciplina. Porém, em Pthreads você precisa desenvolver rotinas que criem as threads, que destruam as threads. Você precisa coordenar o trabalho delas de forma mais baixo nível, digamos assim. E aí o livro do Peter Pacheco conta essa historinha de que um conjunto de programadores falou, isso aí é improdutivo, né? Improdutivo, claro que tem os benefícios, né? Você tem mais controle, você está mais em baixo nível, mas é improdutivo porque muitas vezes a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa e tem que implementar cada uma das threads, o que cada uma das threads vai fazer. Então vamos desenvolver um padrão, que é o OpenMP, para que a gente consiga, partindo de códigos sequenciais, acrescentar algumas instruções que façam aquele código ficar paralelo. Então, a gente vai ver que, em muitos casos, claro que não são todos, em muitos casos, o código paralelo, ele é próximo do código sequencial, apenas com as instruções em OpenMP que fazem com que as tarefas sejam distribuídas entre as threads. Né? Se a gente olhar esse exemplo aqui, ele é muito próximo de um código sequencial de um Hello World. E o que tem de diferente? A primeira coisa aqui é a inclusão da biblioteca omp.h. Essa biblioteca já vem com os compiladores, pelo menos os que eu conheço, né? O GCC, o PGI, por aí vai. O Clang, por exemplo. Então, você precisa incluir essa biblioteca quando você tiver comandos do OpenMP. Aqui é o comando onde se inicializa o paralelismo. Né? Eu vou pular ele agora porque a gente vai se dedicar exclusivamente a ele a partir do próximo slide. Então, por enquanto, basta a gente saber que ele é que habilita o paralelismo. Essas duas funções são duas funções da biblioteca aqui, o omp.h. O que elas fazem, o nome delas já é bem intuitivo, né? Uma delas retorna o número da thread, essa primeira aqui. Então, é um identificador individual de cada thread, que você pode utilizar para fazer
a computação diferente para cada thread utilizando ID, se você quiser, e essa outra função que retorna o número total de threads. Né? Isso vai ajudar a gente, por exemplo, quando a gente for distribuir as tarefas, a gente precisa saber quantas threads tem para poder saber qual porção do trabalho vai ficar com cada thread.